Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu Instagram, aqui é Liz Kimura, especialista em mapas mentais. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma aluna que foi, né, uma querida que foi minha aluna há muitos anos atrás e estou tão feliz de reencontrá-la. Ai, que legal! Bianca já está aqui. Então, deixa eu ver como que eu coloco Bianca aqui para compartilhar a tela comigo. Vamos ver. Enviado. Aqui. Opa! Os alunos da MT40. É, conectadas! Ai! Tudo ótimo, minha querida, que alegria estar contigo, Nossa, que saudades! né? Saudade de abraçar, né? Ai, deixa eu ver. Eu vou interromper um pouquinho os comentários, que nos meus protocolos aqui de lives, eu sempre tiro uma print screen para ficar bonitinha, a gente sorrindo, né? Na capa aqui do IGTV. Então, deixa eu Aham. colocar aqui assim, aparecer um pouquinho de mapa mental aqui atrás. Deixa eu ver. Acho que assim vai ficar bom. Então, sorria. X. Yes! Agora sim. Então, Muito deixa eu bom! liberar aqui, porque senão sempre fica, sabe, aquelas caras e bocas. Então, Ah, sei bem. aí, então hoje eu vou colocar aqui, ó, conversando com aqui a Luna. Aqui, então, o nosso tema, porque, gente, eu falo para as pessoas, né, que a minha hashtag é assim, mapas mentais para a vida, né? Então, você aprender essa técnica para você usar assim, a partir do momento que você aprende, você usa em todas as fases da sua vida. E eu acho tão Sim. incrível, porque eu tive a oportunidade de conhecer a Bianca Trombelli quando eu recebi um convite da ESPM, da Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui de São Paulo, que fica na Vila Mariana. E Uhum. eu lembro que isso foi em 2008, que eles tinham Nossa, faz recém-inaugurado tempo, Eli? um curso chamado Gestão da Inovação. E eu tive a oportunidade de ter contato com você, e desde então, né, a gente sempre vem mantendo contato. Então, Bianca, conta Sempre. um pouquinho para minha audiência quem é essa queridíssima Bianca Trombelli, porque na época, quando eu te conheci, você era executiva de uma empresa de telecom. Então, de lá É, para cá, muita coisa mudou, né? muita coisa mudou. Então, eu sempre trabalhei com inovação. Se eu for resumir minha carreira, eu diria que meu trajeto foi todo voltado à inovação. Inovação desde startup de novas áreas, novos negócios, novos serviços, novos projetos e novos produtos. Inclusive, passei um ano no México, né, que foi depois do nosso curso, para um projeto de inovação. Você está E brincando. Uau! é, foi, foi muito legal, foi bem bacana na área de tecnologia. E sou apaixonada por tudo que envolve inovação. Então, logo que a SP me lançou esse curso de gestão da inovação, eu falei, bom, lá vou eu saber o que há de novo no mercado, né? O que tem de mais novo. E desde fui avançando, enfim, como executiva, e em algum momento, sempre achei que quando eu me aposentasse, eu fosse trabalhar com aquilo que eu mais amo, né? Que é fazer desenvolvimento de pessoas. Enfim, eu também amava inovação, mas eu gostava muito do processo também, que envolvia as outras pessoas. E aí falei, bom, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar com alguma coisa nesse sentido, e sempre fiz as formações, as especializações para que isso acontecesse no futuro. Só que a vida muito sempre nos surpreende, né? E não deu para esperar o futuro. Em algum momento eu tinha uma empresa e trabalhava em uma empresa, e não deu mais para conciliar as duas coisas. E foi através de um teste de perfil que eu descobri que eu realizaria o meu melhor potencial na empresa que eu havia aberto em paralelo, que é a empresa que eu tenho hoje há mais de 10 anos, que Uau.
é uma empresa que trabalha no desenvolvimento humano, tanto dentro quanto fora das organizações. E esse trabalho eu faço desde um trabalho mais estrutural, de estrutura de processos, ajuda as organizações em fase de crescimento, desenvolvimento de liderança, até questões mais pontuais, emocionais, que impedem uma boa performance ou impedem aí as pessoas de realizarem o melhor potencial delas dentro da empresa e na vida. E estou muito Nossa. honrada com esse convite, Aquiles. Muito obrigada pela oportunidade. Estar com você é sempre maravilhoso. Você tem uma energia ótima, esse sorriso que é sua marca registrada é sempre assim, né? Eu nem sei como é que é você sem sorrir, porque eu nunca te vi de outro jeito. É muito marca registrada, essa sua alegria de viver, né? Esse seu jeito de levar a vida, de resiliência e tudo mais. Tem uma história linda que eu admiro demais. Então, hoje em dia eu trabalho nessa parte e eu atuo inclusive na área emocional que envolve, então, desde impactos que impedem os líderes ou os profissionais de realizarem seu melhor potencial no negócio, na vida deles e no mundo. Se for Entendi. resumir, é mais ou menos isso, né, Li? É assim, tem muito mais aí. Muito, Mas pelo menos muito. para vocês terem uma noção, né? Foi muito legal porque na época eu tive uma aluna que fez o curso de mapas mentais comigo. E aí, quando ela começou, né, esse curso de gestão da inovação na ESPM, ela achou muito estranho que não tinha, né, como fala, no currículo, uma aula sobre mapas mentais, né? E o pessoal lá, mapa o quê? Né? Porque originalmente a técnica se chama mind mapping, né? Então eles, Uhum. hein? Né? E aí, durante, né, o curso, me convidaram para dar uma palestra e o pessoal gostou tanto. Não, na época eu me senti assim, mega lisonjeada, porque o professor, assim, o curso tinha acho que 3 ou 4 meses de duração. E assim, eram vários professores, né, que davam É. a aula, né? As aulas, Uhum. né, e ia fazer essa composição do curso. E na época, o professor mais bem avaliado era o Gil Giardelli, né, que hoje todo mundo Ai, conhece. não, até hoje, meu Deus, né, Liz? Pelo O amor de Gil, Deus, potência. o Gil é incrível, né? Ele tem um programa na Band News, nossa, assim, o Gil e inovação são, como fala, tipo um binômio. É quase um sinônimo, né? Isso mesmo. E aí o pessoal da secretaria da SPM falou, mas quem é essa professora? Porque, tipo, eu cheguei a bater, né, o nível de avaliação do Gil. Eu falei, nossa, tô me sentindo Nossa. assim. Ó, Para quem conhece o Gil Giardelli, vou dizer que, né, nossa. mandou bem, né, Liz? Eu fiquei, meu Deus do céu, né? Então, o Gil é um querido. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma live e aí, tum, ele entrou e pediu para compartilhar a tela. Eu falei, você tá falando sério, Gil? Ah, claro que eu vou aceitar. Imagine dividir telinha com o Gil Giardelli. Eu falei, quanta honra, né? Que Então, lindo. ele assim, é um super querido. Se vocês ainda não ouviram falar do Gil, por favor, procurem ele, procurem Band News, procurem inovação, que Gil Giardelli é assim a referência. Ele e aquele robozinho lá que ficam conversando é incrível. E eu tô Sim. vendo assim que entrou vários alunos, vários queridos também, ó. Eu peço desculpas de não cumprimentá-los um por um, mas olha, se sintam aqui abraçados, né? Sejam todos aqui muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? E o que eu queria, assim, perguntar, né, para Bianca, porque assim, quem me acompanha lá no canal do YouTube, lá atrás, né, no início do canal, tem até um vídeo depoimento da Bianca, né? Isso é algo de 2016, se eu não me engano, né? Então, imagine, a gente já mantém contato há muito tempo. E conta para mim, Bianca, você ainda usa mapas mentais? Olha, Liz, eu vou falar que você plantou um vírus em mim, um vírus bom, tá? O vírus dos mapas mentais. Desde então, olha, eu não sabia que era 2008, eu tô espantada. Mas desde então eu nunca mais parei de usar mapas mentais.
Ó, para falar que é verdade que eu tô falando, eu tô aqui com o meu caderno. Toda vez que eu vou para clientes, eu levo, olha isso aqui, tudo de Uau! mapas mentais, tudo. Olha, Meu caderno, ele não é, gente, é meio bagunçado o meu, não é igual bonito, igual da Liz, tá? Mas funciona muito. Ou seja, eu estou dizendo que desde 2008, olha isso aqui, desde 2008 eu uso, olha isso, gente. Tem assim, minha vida, o caderno inteiro é de mapa mental. Eu não faço mais nenhuma escrita corrente, eu só uso mapa mental. E sabe por quê? Assim, o mais legal para mim do mapa mental tem algumas características que, ou melhor, alguns benefícios que eles proporcionaram para minha vida que me fizeram continuar usando. Então, é de altíssima concentração. Então, eu tenho uma mente mais dispersa. Eu até brinco que depois que eu fui aprender sobre perfis, né? E naquela época eu não sabia disso, não, mas depois eu fui aprender, eu falei, agora eu entendi por que que eu amo tanto o mapa mental, né? Porque o meu perfil é um perfil mais intuitivo, é um perfil que faz associação sobre coisas muito diferentes, é um perfil que eu começo a ouvir você fala duas, três palavras, eu já fui longe, voltei, enfim. Então, é esse perfil, assim, de criatividade, é um perfil que, para mim, então, para eu me concentrar, para eu me manter concentrada naquele conteúdo que eu estou recebendo, que principalmente de uma palestra, de um conteúdo teórico, alguma coisa nova, gente, é a bênção, porque o mapa mental me força a estar presente, conectada com aquele conteúdo. Aí, se vem algum insight, eu já coloco direto no próprio material que eu estou anotando. Eu já coloco, eu tenho até eu coloco uma lampadinha que é o insight que me veio na hora, porque aqueles insights também que vem e você não usa, adianta o quê, né? Você não sei se eu vou lembrar depois. Então, eu anoto imediatamente. Então, concentração para mim é perfeito. Foco, né? Então, foco no conteúdo, a construção do conteúdo e você retém muito mais informação, porque o legal dessa técnica é que você precisa pensar no que você está anotando. Você não consegue simplesmente ficar copiando, sabe? Não sei, assim, às vezes a gente fica copiando, nem sabe que está copiando, né? Vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. Mas na técnica de mapa mental, você organiza as informações. Então, como a gente pensa para poder aplicar a técnica, a retenção é muito maior. Então, para mim, foi uma grande bênção, assim, poder aplicar e usar os mapas mentais na minha vida, no meu dia a dia, em tudo, Liz. Para mim, assim, foi um presente você ter surgido naquele curso maravilhoso e com essa técnica que faz parte até hoje do meu dia a dia, desde então. nossa, que legal, que incrível, porque eu mesma descobri os mapas mentais no último ano da faculdade de Direito. Então, desde aquela época, né, eu usava para conseguir anotar as aulas, tirar nota, tirar diploma, assim por diante, né? E eu falo, né, que de lá para cá eu também uso literalmente para tudo. Eu vi, inclusive, que você atua como palestrante. Você utiliza os mapas mentais para planejar suas palestras? Ixi, palestra, eu também dou cursos dentro de empresa, é tudo que tudo, meu planejamento de estrutura, de como as coisas vão funcionar, até quando eu vou fazer uma apresentação de slides, toda a estrutura da palestra, de apresentação de um slide, eu brinco até quando eu monto com os meus clientes, que quando a gente trabalha proposta, a gente começa a montar negócio, eu começo a montar em mapa mental. Tem clientes meus que levam mapa mental para casa, eu vou atender, eu vou anotando tudo em mapa mental, fica tudo mais prático. Aí ele fala: posso tirar uma foto dessa coisa aí que você está anotando? Porque parece que tem tudo numa única folha. Sim, tem tudo numa folha. Porque esse é outro benefício, né, Lisa? A gente acha muito fácil as informações, fica tudo num lugar só. Então, você bate o olho, do miolo você sabe para onde vai e você encontra a informação que você precisa muito fácil. Então, até para consulta de materiais que eu tenho, ou para elaborar palestras, cursos, apresentações, eu uso muito a estrutura dos mapas mentais para esse fim. Que incrível. Eu lembro também de eh, ir para uma consulta médica e aí a médica olha para mim. Eu posso tirar uma foto dessas suas anotações? Falei, pois é, doutora, porque assim são tantas dúvidas, né, que eu vou anotando e aí, a hora que você está lá na consulta, às vezes te dá um branco, né?
Então, assim, eu sempre, né, seja reuniões com clientes, fornecedores, eu sempre vou com o meu mapa mental e consultas médicas também, né? Sempre, né? Eu tenho aí tudo focado. E eu achei muito legal que você então tem aí os seus códigos, né, de lâmpada, né? Para mim, a lâmpada normalmente é uma dica. Então, quando é Ah, uma dica, eu olha. coloco lá o meu código é lâmpada, né? Quando o autor divulga, por exemplo, algum livro, aí eu tenho o meu íconezinho de livro também, e para definir o título, e um tipo um homenzinho, né, para colocar o nome do autor. Nossa, eu tô aqui com o meu querido mentor, Evandro Pastor. Ai, eu quero marcar uma live com o meu mentor. Olha, gente, ó, aguardem, hein? A gente vai ter uma live com Evandro Pastor, um mentor de negócios incrível. Ele tem me ajudado bastante. Tanto é que nessa parte, né, dos cursos digitais, a gente até começou a estudar muita coisa juntas, né? Lá atrás, né, participamos de um projeto juntas em desenvolvendo infoproduto. Então, nossa, que bacana, né? Ver como o seu trabalho também tem evoluído. Bianca, conta um pouquinho da constelação sistêmica familiar, porque com você foi a primeira vez que eu assisti uma palestra para entender, né, sobre as leis, porque eu já tinha participado, né, de constelações e já tinha constelado também, né? Mas Uhum. entender, né, aquela sua palestra, gente, aquilo me abriu os olhos, me abriu os olhos de um jeito que eu tô assim fascinada que hoje eu resolvi experimentar um filtro do Instagram. Gente, ele me colocou uns cílios enormes. Eu tô Ai, falando sério, eu também Fátima. quero depois esse filtro. Gostei de ter Eu uns falei, cílios enormes. eu falei assim, eu só conseguiria esses cílios enormes com cílios postiços. Ah, mas conta um pouquinho, porque assim, você desenvolve tantos trabalhos, né? Não, o incrível é que você também entrou, né, de cabeça nessa parte de desenvolvimento pessoal. E, por exemplo, além Aham. de constelar com a Bianca, eu também já fiz Theta Healing com ela. Já... Nossa, a Bianca, assim, ela tem um monte como fala, coisa, soluções na manga incríveis, né? Não sei se Sim. todo mundo aqui já ouviu falar de constelação familiar, mas se você pudesse dar só uma pinceladinha, porque eu acho esse conhecimento assim revolucionário. Claro. É muito legal, né, quando a gente tem o olhar das leis sistêmicas, que são leis naturais, assim como a lei da gravidade, que atuam nas nossas vidas. Eu trabalho muito isso dentro das empresas, desde empresas que me pedem para palestrar sobre esse conteúdo e sobre essas leis, para que as pessoas possam compreender como isso impacta e influencia o meio em que elas estão vivendo dentro e fora das organizações. E também na vida das pessoas, nas famílias, nas relações amorosas, na relação com a vida financeira, com a prosperidade, com tudo, com tudo. Constelação entrou na minha vida, não foi uma técnica que eu fui buscar para aplicar, aliás, nem Teta Healing, né? As coisas foram entrando na minha vida para mim. E de repente eu descobri que essas técnicas eram ferramentas úteis para atender meus clientes também. E a abordagem da constelação sistêmica é fenomenológica, ou seja, baseada em fenômenos. Então, a gente tem ali um padrão de. Toda vez que a gente está a favor das leis naturais, assim como a lei da gravidade, a gente tem um melhor resultado, um resultado mais saudável. E toda vez que a gente está contra essas leis naturais, nós temos efeitos que impactam a nossa vida em diversas áreas, né? Então, a palestra, inclusive, da constelação, a primeira vez que eu fiz em mapa mental, porque me ajuda a estruturar e eu gosto muito da didática. Eu vou imaginando aquilo entrando, né, na cabeça daquela pessoa que está assistindo, de uma forma estruturada, organizada, também ajuda o outro a se organizar. Aqui não tem nenhuma estrutura, né, Liz, que você está me entrevistando de forma solta. Então, essa abordagem, quando a gente conhece essas leis naturais, né, que é a lei do pertencimento, a lei da ordem, a lei do equilíbrio, a gente consegue lidar melhor com a vida assim como ela é. Então, ao invés da gente resistir, nós atuamos na vida a favor das leis naturais e como elas funcionam.
depois que eu conheci essas leis naturais, elas se tornaram minha filosofia de vida, né? Às vezes eu consigo aplicar mais, às vezes menos, né? Porque no final das contas somos seres humanos como todos e tem muitas questões que às vezes inconscientemente a gente não consegue aplicar, porque tem algum conteúdo inconsciente lá atuando. E eu recomendo muito para quem está travado, para quem está, sabe, meio sentindo que tem alguma coisa fora de lugar, para quem está com alguma dificuldade em relacionamentos, está com alguma dificuldade ou com líder, ou com colaboradores, ou com filho, ou com pais, ou relacionamento amoroso, ou saúde. Tudo que esteja, que a gente percebe que parece que está fora do fluxo natural da vida. Parece que a gente está num lugar fora do fluxo natural. Super recomendo. Eu E aí, lembro. quem quiser. É longa a palestra, né, Lisa? Então não dá para falar de todas as leis aqui, mas quem quiser. Eu lembro daquele exemplo que você deu sobre a ordem, né, dentro de uma empresa, né? Então, Sim, né, tipo, vem um novo, sei lá, um novo presidente, um novo líder da empresa, né? Qual que é a é, ordem dele, né? Como ele se é. apresentando, né, de um jeito e do outro. Eu achei aquele exemplo Ah, vou dar o incrível. exemplo, então, para a gente relembrar. Esse é bem legal, né? Aliás, eu recebo muitas empresas com esse problema, principalmente quando houve fusão ou quando entra uma alta liderança nova dentro da companhia, a gente tem um efeito desastroso nos trabalhos no cotidiano ali dos profissionais e no sistema da empresa também. Muitas vezes a empresa deixa de ser próspera ou começa a afundar mesmo depois da entrada de um grande líder, e não pela competência dele, mas por causa da lei e da ordem. Aí vamos entender como é que funciona. Então, tem também várias pessoas aqui que eu conheço entrando. Pessoal, não estou conseguindo ver todo mundo, mas sejam muito bem-vindos. É um prazer ter cada um de vocês aqui. Eu vejo só pelos nomezinhos passando. Bom, vamos lá. Então, vamos imaginar que nós temos uma empresa de 19 colaboradores, tá? E entra um novo profissional para ocupar a posição de presidência dessa empresa, ok? Então, eu vou dizer como é que funcionaria se ele entrasse. A gente vai falar assim, mas que ordem que ele tem? Não, ele é presidente, ele é primeiro. Então, vamos ver como é que é ser primeiro, tá? Se ele entrasse como primeiro, seria mais ou menos assim. Vou dizer, vou fazer só uma hipótese, né, do que poderia acontecer. Então ele chega e fala: Olá, pessoal, quero que vocês se coloquem aí como colaboradores, tá? Para vocês sentirem na pele como é que isso funciona. Então, olá, pessoal, acabei de chegar, acabei de entrar, me ingressar no quadro de profissionais, quero agradecer por estar aqui e percebi que falta muita coisa nessa empresa, tem muito a desenvolver, eu venho com muito conhecimento do mercado e tudo que eu desenvolvi em outros lugares vão finalmente fazer a empresa ir para um novo patamar. E, nossa, que bom que vocês me encontraram, que bom que eu estou aqui para poder contribuir com vocês e para que a gente possa realmente levar essa empresa para um novo lugar, para um novo patamar, com toda a experiência que eu adquiri ao longo da vida. E aí, quero saber como é que vocês se sentem, né, com a pessoa que entra desse jeito, né? É confortável, desconfortável, ruidoso, você fala, nossa, parece um pouco estranho, né? E aí, depois, vou colocar um outro cenário. Essa pessoa, então, esse presidente vai entrar como 20º. E como 20º, né, uma empresa de 19 colaboradores, como 20º, ele entra dizendo assim: Olá, pessoal, acabo de chegar e percebo que vocês já fizeram muito até aqui. Vocês desenvolveram um grande trabalho com tudo que vocês tinham e com tudo que vocês conheciam. Então, primeiramente, eu quero compreender, eu quero entender um pouco mais de tudo que vocês fizeram, o que vocês construíram até aqui, para que a gente possa usar tudo isso de aprendizado e, a partir daí, seguir em frente. E quem sabe, isso junto associado às experiências que eu tive em outros lugares, possam, né, nos ajudar a avançar, chegar mais longe e atingir aquilo que a gente espera como crescimento para esse negócio e para essa organização. Gente, olha que Então, qual diferente. dos dois vocês se sentem melhor, né? O primeiro exemplo, onde ele entra como primeiro, ou o segundo, quando ele entra como 20º, acolhendo tudo o que aconteceu antes, Hum, hum. É, né?
É impressionante como a postura é completamente diferente, né? E as pessoas que Completamente. talvez, num primeiro momento, né, com aquela postura, diria que quase arrogante, né? Ia ser um tal Uhum. de puxação de tapete, né? E com ele entrando como 20º, né? A postura humilde de todo mundo, sabe, querendo, né, acolhê-lo, né? E seguir Sim. essa liderança. Parece assim um detalhe, mas, gente, faz uma diferença absurda, É. né? Impressionante. O E olhar essas. sistêmico, ele tem disso, né? Tem aqueles detalhes que quando a gente dá aquele ajustezinho, por isso que eu falo, gente, às vezes só conhecer a teoria da abordagem já te ajuda a falar, opa, olha, acho que eu entendi, tem alguma coisa aqui interessante acontecendo, né? Acho que eu ando contra as leis e não a favor delas. hum, hum, por Então, isso isso explica bastante. né? Eu acho incrível, né? Quando, depois de alguns anos, né, eu reencontrei a Bianca e ela estava constelando, eu falei, uau! Né? Porque no primeiro momento eu tinha conhecido ela como executiva de uma empresa de telecom, né? Uhum, Então, achei isso muito top, muito incrível. E o mais, assim, o que mais, né, me deixa feliz é ver que ao longo desses anos, né, a Bianca continua, né, usando a técnica dos mapas mentais, porque como é um formato para organizar conteúdo, né, uhum, esse conteúdo vai depender do que você está vivendo no momento, né? O que sim. está pegando, né, agora. E um dos objetivos também de trazer essa experiência da Bianca é porque na semana que vem a gente começa as aulas ao vivo, que são bônus para a turma 11 do curso online de mapas mentais. Então eu falei, gente do céu, olha só, alguém que aprendeu comigo lá em 2008, algo que, né, aquele aprendizado continua sendo útil até hoje, né? Então, se por acaso, né, quem estiver aqui nos acompanhando, né, seja aqui ao vivo, Uhum, né, ou mesmo na gravação, se você tiver interesse em fazer como a Bianca, né, aprender essa técnica para, ó, continuar usando para o resto da sua vida, né, nas mais infinitas situações, vem se inscrever para a turma 11 do curso online. A uhum, Bianca, na época, né, teve a oportunidade de uma versão presencial, né? Eu não sei quando sim. que as pessoas vão assistir isso na gravação, mas só para Uhum. contextualizar, nós estamos vivendo um momento ainda da pandemia, né? Então, estamos aqui, né, dia 1º de junho de 2021 e Uhum, ainda, né, aquela pandemia que começou em 2020 continua aí exigindo essa restrição, então os eventos presenciais continuam suspensos, né? Eu estou agora, né, com essa versão online e eu uhum, achei tão incrível porque ano passado foi em janeiro que eu fiz essa primeira experimento, né? aham, De fazer as dinâmicas de grupo na versão online. Eu fiquei impressionada, falei, não é que isso funciona, né? Não precisa funciona. necessariamente todo mundo estar, né, na mesma sala, Uhum, né, presencialmente, fisicamente, que na versão online a gente consegue fazer isso. Então, isso foi em janeiro. Aí, em março, quando estourou a pandemia, eu uhum, pensei, e agora? Hum, uhum, agora acho que eu vou continuar fazendo o que eu comecei a fazer, né? Então eu achei fascinante, por isso que o curso ele tem essa a parte, né, que é previamente gravada, que a hora que a pessoa compra ela pode ir estudando sozinha, mas tem uhum, 4 aulas ao vivo que eu entrego, é, como fala, É, aqui no online ao vivo, né? uhum, Porque eu falei assim, não fazia sentido gravar para mim, sabe, a dinâmica de um grupo, para quem não participou uhum, daquela dinâmica, assistir aquela gravação, porque como é vivencial, né, os exercícios práticos é onde, né, caem as fichas, né, onde tem aqueles momentos de transformação de uau, olha só, que legal. Então, a partir da semana que vem começa, né, a última turma que eu vou entregar nesse formato, né? Então, eu falei assim, gente, quem quiser aproveita essa oportunidade, vem se inscrever para o curso online. E você tem alguma situação em que você
usou a técnica dos mapas mentais e falou, nossa, né? Puxa, se não fosse o mapa mental, talvez eu não teria resolvido esse problema, ou é, sabe, alguma história de bastidores, alguma situação mais específica de um mapa mental que fez uma diferença na sua vida? Uhum. Então, para mim, eu até mostrei, não sei quem está assistindo agora se pegou no começo, mas olha, gente, o meu caderno é tudo de mapa mental. Olha, tudo mapa mental. Essas linguicinhas aqui é o meu jeito, eu não sei fazer bonito que nem a Alice. Mas eu, desde 2008, eu uso direto essa técnica. E para mim é muito fácil de encontrar as informações. Muito fácil. Então, isso eu uso muito para consulta, sabe? Então, de repente, fui para o curso, ou de repente eu estou assistindo um curso. No meio do curso, o palestrante fala alguma coisa, eu volto para aquela página e falo, ele já falou isso, desse mesmo assunto, tal. Então, eu consigo. Para retenção de informações, eu acho perfeita. Eu me lembro, na época, Liz, que foi um pouco depois que eu fiz um teste numa central de atendimento, que a gente ia implantar inovação na forma dos atendentes terem acesso às informações lá do sistema, que era um caos para eles acharem, era muita informação. E eu lembro que a gente chegou a testar, a gente testou com um simulador, tinha na época, nossa, a gente está falando aí mais de 10 anos, né, gente? Tinha uma empresa que é que da Inglaterra, que ela tinha um software que era para atendimento especificamente, achei incrível, assim, para a gente testou, simulou, os atendentes não tinham, não erravam mais, a gente pegou uma central pequena para testar essa inovação, né? E aí depois entrou na parte da empresa de compra, não compra a ferramenta, enfim, e parou por aí, né? Não era tão prioridade no momento. Mas isso reduzia muito a quantidade de falhas nas informações que eram passadas para os clientes. Então, às vezes, o atendente não achava, ele respondia o que queria, né? E por quê? Porque o sistema não é um sistema de fácil acesso ao conteúdo que está lá descrito. Ele está lá, mas para ele achar não era fácil. Então foi muito legal a experiência que nós tivemos ali no atendimento. A gente não teve mais problemas, então o atendente não ficava inventando resposta, porque ele conseguia rapidamente localizar as informações. Isso foi um projeto muito especial. E eu tenho um case pessoal, né, de uma amiga que, quando eu fui para a Turquia, ela fez junto comigo e a gente abriu um mapa mental compartilhado e a gente foi colocando todas as informações, tudo que a gente achava sobre a viagem, a gente colocou lá. Esse mapa mental, Liz, nos acompanhou a viagem inteira. Por quê? Porque era muito mais fácil de achar. Olha, sobre isso, passeio tal lugar, já estava tudo lá. Então, qualquer coisa que alguém nos enviava ou nos indicava, a gente incluía lá. E eu costumo fazer com muita frequência também mala de viagem, eu faço em mapa mental. Estrutura de viagem, o que tem que fazer do que, quando, tudo eu faço em mapa mental. E eu gosto muito do papel, né? Mas, por exemplo, nesse caso com essa amiga, eu fiz no sistema online, num sistema gratuito compartilhado. Foi incrível, assim, a gente conseguiu colocar tudo lá, ela amou também, ela já aprendeu mapa mental comigo só viajando, né? Só por causa da viagem. Então foi muito especial, muito, muito legal. São alguns cases aí acho que os maiores, né? O resto é no dia a dia mesmo que eu tenho. Eu entro numa reunião, às vezes com as perninhas preenchidas, assim, já eu vou falar desse tema. Aí o pessoal vai finalizar, então, vamos finalizar. Opa, peraí, tem esse aqui, que eu já tinha previamente me organizado para a reunião. Esse da reunião é bem legal, né, do Liz? Olha, bem, eu sou suspeita, né? Eu faço mapas mentais há 26 anos. Então, gente, olha, cada situação tanto é que toda quarta-feira, às 15 horas, eu tenho aberto lives no YouTube. Aí eu vou folheando, Uhum. porque assim, eu tenho tantos cadernos de mapas mentais, tantas histórias para contar. Inclusive, assim, eu tenho histórias de mapas que eu falo, ai, que pena que eu não guardei o papel, porque foi uma questão assim, daquele momento, pegar uma folhinha de papel, né, colocar tudo, todas as ideias lá para poder organizar, concatenar e resolver o pepino, né?
que estava acontecendo lá na hora. E aí eu falo, puxa, se eu tivesse esse mapa para mostrar, seria tão legal. Então, hoje, por exemplo, né, é uma terça-feira, então amanhã, quarta-feira, às 15 horas, lá no YouTube, eu abro a live, né? Eu também conecto aqui pelo Instagram, mas o que acontece? Como eu fico mostrando os mapas, a hora que eu mostro aqui, o texto fica tudo invertido, né? Então eu convido as pessoas, ó, só vão lá para o YouTube, que lá dá para enxergar o mapa mental. E eu tenho contado várias histórias, né? Então, desde, por exemplo, o que eu comecei a estudar sobre marketing digital com o Conrado, né? Desde o iJumper em 2014, né? Até as imersões 8Ps que nós participamos juntas, né? E tantas, Uhum. assim, aulas que eu assisti de oratória com o professor Reinaldo Polito. Eu fiz a minha formação em coaching criacional pelo Instituto Jerônimo Temel e também me formei como analista em perfil comportamental. Aí eu lembro que você Uhum. falava dos perfis, então fala, olha só aqui os 4 perfis. Então eu já fiz, né, uma live sobre isso e estou começando a criar a minha comunidade, né, em que todo esse conteúdo eu vou aí nesses próximos dias retirar do YouTube e vou disponibilizar tudo na comunidade. Uhum. Então, eu falei assim, que a ideia era assim, deixar tudo, né, só na comunidade, mas eu falei, puxa, mas eu queria muito, né, compartilhar esses conhecimentos, então a partir de amanhã, né, as lives de quartas-feiras vão ficar no ar no YouTube durante uma semana. Aí na semana Uhum. seguinte entra uma nova live, aí a live anterior sobe para a comunidade, e então sempre a última live, né, fica disponível aí durante uma semana. Então, quando eu falei, né, que eu quero fazer uma live com o meu mentor aí, o Evandro Pastor, porque eu também Uhum. criei essas soluções mais, como eu diria assim, pílulas, né? Uns mini workshops de alguma coisa assim bem pontual. Então, já foi um mini workshop sobre como estudar inglês através dos mapas mentais, como encontrar palavras-chave para colocar no mapa mental. A gente vai ter um só sobre reunião, outro só sobre apresentação, só como, né, ilustrar, como inserir imagens, né, no seu mapa mental. Então, essas soluções bem pontuais também vão estar lá na comunidade né, que eu falei assim, não, Liz resolve, vai lá, qual que é a sua demanda? E a gente começa a organizar o mapa mental e vamos resolver essa solução. Gente do céu, Uhum. eu quero assim, tem tantas outras histórias, né, que eu gostaria de compartilhar, mas meio que caminhando aqui para os nossos, mais para a reta final. Bianca, conta pra gente, como que a gente pode te contratar? Que tipo de serviço, programa, né, mais específico Uhum. soluções que a gente pode te contratar? Ah, eu tenho desde. Bom, no meu Insta vocês conseguem também ter acesso. Quem quiser conectar é o BTDH underline Bianca Trombelli. Acho que tá por aqui, né? Em algum lugar aqui. Isso, E através isso. do meu. Tá aqui em cima? Isso, Tá. quando Para mim tá. aparece aqui a live, dá para você clicar para ver quem que está participando da live. Aí aparece Hum. né, quem está participando. Né? De qualquer forma, essa live vai ficar salva. Então, na Uhum, descrição, eu também vou colocar o endereço da Bianca. Então, clica lá uhum. para seguir a Bianca também. Isso. E eu tenho, além de soluções de serviços, eu também tenho produtos, eu tenho uma editora. E essa editora, ela tem. Esse ano a gente assumiu, né? E a minha sócia assumimos a editora, efetivamente. Eu comecei antes dela, mas não teve jeito. Ficou grande o suficiente para virar uma editora. E aí, então tem vários produtos que as pessoas podem levar para suas próprias casas, são cartas de reflexão, mensagens ou movimentos que as pessoas, os profissionais, podem levar para suas casas e podem
ter lá ferramentas de desenvolvimento que eles mesmos percorrem a própria jornada, sem necessariamente ter acesso a uma solução. Então, tem bastante coisa, eu faço muita coisa, gente. Então, eu costumo dizer, me fala o que você precisa e eu desenho uma solução para você, porque não tem solução encaixotada, não acredito em receita de bolo, acho que cada pessoa é uma pessoa e tem uma necessidade específica. Mas aqui eu em tudo eu acabo usando nos meus queridos mapas mentais. Eu estava até consultando esses dias um evento. Eu fiz um curso já tem uns 3 anos. Eu estava consultando esses dias. Eu falei, ai, gente, tinha alguma coisa que falava sobre o tema tal. Bati o olho, gente, tá lá. São cadernos e cadernos que eu tenho de mapas mentais. Aqui eu só tenho um, mas tem vários, que né, vai acabando. Eu já compro aquele sem pauta, todo branco, ou aquele todo quadriculadinho. Hum. Adoro quadriculadinho também. E aí vou montando meus mapas por ali também. Então, e assim, o curso, né, Lisa é incrível, ela tem uma didática maravilhosa, sou apaixonada pela didática da Liz. Adoro esse de jeito alegre e fácil que ela tem de ensinar e de transmitir conhecimento. E talvez seria legal você contar, né, ô Lisa, a questão do. Você quer comentar um pouco de como o mapa mental mais beneficiou sua vida? Acho que na época da sua formação, não foi? Então, porque para quem é da audiência da Bianca, né? Eu estava no quinto ano da faculdade de Direito e queria largar a faculdade, né? Agora pergunta quem é que deixa fazer isso a essa altura do campeonato, né? Ninguém me 5 deixou. anos, meu Deus, Não. né? Agora você se forma, depois você faz o que você quiser, né? Então eu falava, meu Deus do céu, foi quando me sugeriram fazer mind mapping, né? Inclusive é o meu mapa mental que tá aqui nesse cantinho, Ó, né? gente, que às vezes as pessoas não sabem o que é, né, Lisa? Esse mapinha aqui é uma forma de você armazenar as informações de uma forma mais organizada, estruturada, com altíssima retenção e te ajuda a manter o foco e concentração. Isso mesmo. Então, digamos que eu não tinha nada para perder, então eu comecei a fazer, anotar desse jeito, né? A partir de um tema central, dividir em categorias de informações, de cada categoria hierarquizar as palavras-chave, colocando cores e imagens. Uhum. Então, todas as aulas eu anotava em mapa mental, só que no começo era tão difícil identificar qual que era a palavra-chave, porque o professor falava um monte de coisa, parecia que tudo aquilo era importante, né? Tanto é que eu Uhum. tinha coleguinhas, eu tinha colegas de faculdade que eram meio que taquígrafos, né? O professor espirrou, tava lá anotadinho, né? E eu lá com os meus rabiscos, né, de assim, inspirados em mapa mental, né? Então eu falava assim, posso tirar cópia do seu caderno? E passava limpo e complementava os meus mapas. Mas com a prática, fazendo isso todo dia, para todas as aulas, em todas as matérias, eu cheguei a tirar um 10 numa prova oral de direito civil em Nossa, direito de e veja bem, família. né? De um curso que você queria desistir, Liz. Pelo amor. Ah. Não, a professora virou e falou: o que que aconteceu? E eu, na hora, congelei, né? Falei: como assim, mestre, né? O que que aconteceu? Não, porque olha, eu dou, né, aula, dou prova para você há 4 anos, né? E pela primeira vez você fez uma excelente prova oral, com ideias articuladas, um raciocínio lógico, jurídico, uma visão ampla de defesa. E no começo do ano você estava pensando em largar a faculdade. O que que aconteceu? Você resolveu se apaixonar pelo direito, né? Eu falando, não, professor, eu continuo odiando o direito, né? Mas descobri aí uma fórmula de absorver esses conhecimentos, essas, né, informações e reproduzir aí em provas, exames. Então, além daquele 10, eu tirei um diploma, né? Eu sou bacharel em Direito pela PUC de São Paulo. E depois ainda o pessoal fala, agora vamos prestar o OAB. Eu falei assim, você tá louco? Ah, imagine, eu não vou exercer. E aí os amigos falam, não, mas agora que você se formou não custa nada. Eu falei, não custa? Você sabe quanto custa essa inscrição? E o pior, e se eu passar? Quanto custa manter essa carteirinha? Né? No final das contas, eu acabei fazendo a minha inscrição, até que os amigos falaram assim, ah, então até domingo. Domingo?
Domingo? A gente marcou alguma coisa no domingo? Então, é a primeira fase do ABEU. Jura? Como? Quem? Quando? Onde? Porque eu já tinha me desconectado completamente daquele universo, né? Então, quando eu cheguei lá, primeira fase múltipla escolha, né? Eu fui ticando. Aí, na hora de entregar, o responsável, o monitor lá da sala, falou que eu não podia entregar a prova. Não Uhum. pode? Como assim não pode entregar a prova? Não, porque tem um tempo mínimo que você tem que ficar dentro de sala. Ah, Eu falei, eu faço o quê? nossa, foi desse jeito. Essa parte eu não sabia, Elis. Eu falei assim, volta para sua carteira. Aí sabe quando você A volta, culpa dos mapas mentais, né? você fica assim na mesa, você fica lá, assim, o que que eu faço? Até fala, agora pode entregar. Aí entreguei e fui embora, né? Aí uma amiga me liga Uhum. e fala assim, então, parabéns, eu. Você se confundiu, né? Hoje não é meu aniversário. Eu falei, não tô ligando pelo seu aniversário. É que hoje saiu o resultado da primeira fase da OAB. Eu falei, e daí? E daí que seu nome tá na lista? Eu, ai, meu Deus do céu, eu vou ter que prestar a segunda fase. E naquela época, por exemplo, antigamente, a segunda fase da OAB era oral. Por isso que na Uhum. faculdade a gente tinha provas Uhum. bimestrais orais desde o primeiro ano para ir treinando. Só que o exame que eu Uhum. fiz foi o terceiro exame escrito. Então a Uhum. prova era dissertativa e no final tinha uma peça processual, né? Que Uhum. eu, assim, na faculdade eu perguntava: é obrigatório fazer estágio? Não. Então eu saía da faculdade de Direito e fazia curso de tradução e interpretação de inglês à tarde e à noite eu dava aulas de inglês, né? Então, assim, eu não falava juridiquês, eu não escrevia juridiquês, então eu não sabia o que escrever naquela peça processual e como é a que tem a maior nota, né, eu acabei não passando, né? Mas se fosse oral, olha, era capaz de eu ter conseguido. Você sabe que para mim também esse é um grande benefício. Eu também eu tenho muitos benefícios de retenção de informação. Eu percebo que gente, a palestra, quem já fez, aliás, tem algumas pessoas aqui que comentaram que já fizeram curso comigo, uma galera aí, ou já fizeram curso meu, ou já estiveram em outros cursos comigo, tem um povo aqui. Então, assim, todo mundo me vê com um caderninho fazendo desenho de mapa mental. Todas. Não tem ninguém que fez curso comigo que não me viu com um caderninho escrevendo assim, né? Que é o mapa mental. Essa sou eu mesmo. Então, de tanto benefício, porque me ajuda a reter informação, que é o que você está falando. A gente retém muito mais rapidamente as informações, né? E olha que É, legal, aqui tem vários comentários aqui, Liz é top, ela é maravilhosa, né? Deixa o assunto fácil, como você falou, o Ricardo está comentando aqui, né? não, É, aqui a Lela Mello. Nossa, eu então, conheci, siga agora que eu nela. vi, né, eu conheci a Lela através da indicação da Bianca. Gente, a Lela é uma Oi, ai, ela é um amor, duas nossa, amadas. coisa com ela. Já fizemos, inclusive já fizemos uma live Ah, juntas também. não, deixa eu colocar isso aqui, gente. Eu tudo se encaixa. Bianca, você não vai acreditar. A primeira vez que eu vi os mapas mentais foi uma reunião com você na Telefônica. A gente já saiu da Telefônica há mais de 10 anos. Depois de alguns anos, fui descobrir que era com a Liz em um evento de organização. Gente, olha Olha, só. você vê, as pessoas me acham, né, é uma coisa diferente você escrever assim, né? Mas hoje em dia já até já tem mais gente que faz, mas na época, há quase 20 anos atrás, 15 anos atrás, né, Liz, era Nossa, bastante novo. pois Então, ó, tá vendo isso aqui, ó, tudo se encaixa. Não sei quem é que tá atrás quem é desse grupo aqui. Depois me fala quem é você do Tudo Se Encaixa. Fiquei curiosa. Então, você vê, são pessoas que estiveram comigo, que eu uso, sempre usei, usava nas reuniões, usava em tudo, gente. As pessoas perguntavam, o que é isso aí que você faz, né? Aí eu explicava, mapa mental, sempre comentei. Aí uma outra pessoa pegou. Eu falo que é um vírusinho, né? Tem pessoas que pegam o vírus, mas é um vírus bom, tá, gente? É um vírus que agrega, traz benefícios, não é um vírus ruim. É um acaba contaminando, né? Porque o pessoal, olha como é que você, me fala, me ensina, não sei o quê, como é que eu faço? Aí daqui a pouco tá fazendo e praticando também, né, Liz? Nossa, é incrível. Depois da faculdade, eu usei essa técnica para aprender japonês, porque eu fui, bolsista no Japão. Então, a gente tinha prova de Uhum, proficiência do idioma e no final tinha a redação, né? Que eles dão um tema na uhum, hora. E todo mundo, né, saiu escrevendo e eu fui lá no cantinho, fiz um mini brainstorm, né,
do tema lá em mapa mental, falar, então, vou escrever sobre isso, sobre aquilo, tadã, tadã. E aí que eu comecei a redigir. Daqui a pouco eles vêm e falam, faltam 10 minutos. Eu falei, puxa, em 10 minutos teve gente que começou a escrever mais rápido ainda, né? Eu voltei na minha estrutura do mapa mental, falei, bem, então em 10 minutos não vai dar para escrever sobre isso, nem sobre aquilo, então eu vou escrever isso, e finalizo assim, né? Então, por isso que depois, assim, primeiro eu consegui um diploma, depois eu consegui ser bolsista no Japão, aí eu fui trabalhar na Venezuela, que a gente dava, assim, esses treinamentos de mapas mentais. Por exemplo, Uhum. um dos clientes da empresa que eu trabalhei Uhum. era como que é? A Associação de Hotéis Cinco Estrelas da Venezuela. Então a Uhum. gente ensinava essa técnica dos mapas mentais para o Hilton, para o Otton, para todos aqueles hotéis bambamãs, e aí eles têm filiais, né? Então a gente dava o treinamento Uhum. na Colômbia, no Panamá, nos Estados Unidos. Então, nossa, até que teve uma reunião na empresa, era uma sexta-feira, e eles falando, né? Hasta lunes, né? Segunda-feira, se Deus Uhum. quiser e Hugo Chávez permitir, porque era bem a época Uhum. de eleições, e eu fiquei assim Uhum. chocada, porque um mês antes das eleições fazia fila ao redor do quarteirão do supermercado das pessoas comprando mantimentos, água, comida, porque eles sabiam que ele ia assumir o poder de um jeito ou de outro. Aí eu Uhum. pensei, acho melhor voltar para o Brasil. Aí depois a gente, né, vê como fica. Meu Deus do céu, ele Uhum. fechou o Congresso, todos os meus amigos desempregados, os únicos que tinham emprego eram engenheiros químicos, né, que trabalhavam na Uhum. PDVSA, que é o Petróleos de Uhum. Venezuela. Então, eu falava, meu, Uhum. sabe, eu sou dessa filosofia do Kaizen, né, que tudo pode Uhum. ser melhorado, né, mesmo que já tá Sim. bom, pode ser melhorado, mas eu descobri que existe o oposto do Kaizen também, né? Porque eu falava, meu Deus do céu. E aí foi quando eu voltei para o Brasil e pensei, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Foi quando em Uhum. 2000 eu decidi me profissionalizar. Então, há 21 anos, Uhum. eu, né, tenho a minha primeira certificação em mapas mentais, como Uhum. BLI, Busan License Instructor, né, Uhum. do Busan Center dos Estados Unidos, que eu fiz a minha certificação lá na Flórida. E, Uhum. assim, na época eu lancei o curso aqui no WTC de São Paulo, no World Trade Center. Só que Uhum. há 2 décadas atrás, ninguém vinha fazer um curso com alguém que não conhece para aprender uma coisa que nem sabe que existe, né? Então lá atrás era desafiador, né? E hoje, assim, graças a Deus, eu tenho, por exemplo, uma palestra no meu canal do YouTube que Uhum. eu subi em outubro de 2015 e está Uhum. com mais de 52 mil visualizações, né? Que Olha que é legal. mais assim básico, né? É que Porque você é pioneira, né, Liz? Você é pioneira dentro no Brasil, né, em mapas mentais. Você foi a primeira mulher, não foi isso, a trazer mapas isso mentais para o mesmo. Brasil? Como o idioma português tem essa diferenciação de gênero, né? Então eu posso Uhum. falar que eu fui a primeira brasileira a conseguir a A primeira certificação, porque brasileira. teve o primeiro brasileiro, né? Então eu sou a Sim. primeira brasileira. E de lá para cá, nossa, eu lembro no começo, né, que o Consulado Geral da Grã-Bretanha tinha contratado, né, uma pessoa para ajudar na redação de e-mails, né? Porque assim, meu, a gente tá Uhum. falando de, sabe, de coisas assim, praticamente do século passado, sabe? Do início desse século, né? Faz muito tempo atrás. E Uhum. aí, antes de redigir o e-mail, esse instrutor fez um brainstorm no mapa mental para então, né, com as ideias estruturadas, agora vamos escrever um texto, né, que flui, que seja objetivo, que evite repetições, ambiguidades, contradições. Aí todo mundo para, Uhum. mas espera aí, o que que é isso? Mind map. Vocês não sabem o que é um mind map? E aí, quando eles foram fazer uma busca, eles perceberam que, gente, isso daí surgiu na Inglaterra, né? E aí, opa, tem uma brasileira certificada, então eles vêm ensinar isso pra gente aqui. Então, Sim. nossa, já dei treinamento para muitas empresas e Sim. finalmente, né? E eu tinha assim muito receio de entrar na internet, né? De me expor, morria de vergonha de gravar um vídeo, né? Eu falava assim, ai meu Deus, hoje, por exemplo, foi um dia tão corrido que eu falava, meu Deus, Bianca, não deu tempo de me maquiar, né? Eu vou usar um filtro Ah, no foi. Instagram e vamos abrir Vou a usar live. o filme.
Tudo bem. Então, antigamente, imagine que eu ia abrir aqui a câmera, né? E hoje, É, hoje já perdi essa vergonha. ó, tem até alguém aqui falando, a Luciana tá falando, ó, conheci através do Christian da Tríade do Tempo, Christian Barbosa, não é? Isso mesmo. Aliás, isso é legal também, né, Liz, comentar que você pega palestras de grandes palestrantes e presta o serviço também de transformar a palestra deles em mapas mentais para consulta posterior. Isso é Isso gente, mesmo. isso é uma riqueza. Imagina depois o aluno ter um material para fazer consulta de tudo aquilo que ele Uhum. aprendeu, né, dos principais pontos, é muito legal, né, Liz? Incrível, porque o Christian Barbosa, ele tem, assim, pais maravilhosos, né? Então, a mãe Hum. dele ensinou o Christian a fazer mapas mentais quando ele tinha apenas 7 anos de idade. Então, Ah, assim, não, ele nossa. faz mapa mental desde sempre, né? Então, Uhum, e aí teve um evento de personal, chamada assim, uma conferência Personal Organizer Brasil, que ele foi o palestrante, foi a primeira vez que eu conheci pessoalmente, né? Aí uhum, trocamos cartões, Liz, me dá o seu cartão, né? E o meu cartão de visita é em mapa mental, né? Ele falou assim, e dali para cá a gente teve um contato, né, um pouco mais frequente. E ano sim. passado ele lançou a mentoria Produtividade 4.0. E foi assim, uma Uhum, mentoria que começou acho que em outubro, então foi outubro, novembro, dezembro e terminou em janeiro. Acho que são, se for ver, acho que são 3 meses, né? Talvez um pouquinho mais que 3 meses. E eu entrei uhum. em novembro. E esse ano ele deu a segunda turma, né? E eu fui convidada para manter, então, por isso que eu vi lá, tinha no começo tinha uma hashtag MP40, né? Que são os alunos da mentoria Produtividade 4.0. Em Uhum, 2019, eu fui contratada pela equipe do Jerônimo Temel. uhum. É, você tem aí algum material? Olha isso, que lindo, gente. Ela faz um mapão, né, com tudo que ele deu no curso. Então, Que legal. esse daqui é E um depois evento. o pessoal acaba transformando em arquivo de consulta, né? Os palestrantes, né? Coloca nas Então, esse plataformas online. é um evento chamado WA, né? Wide Awake, do Uhum, coach Jerônimo Temel. Né? Não sei se uhum, todo mundo aqui já ouviu falar dele, mas ele antigamente era advogado da União uhum, no Espírito Santo e ele chegou no uhum, cargo assim mais alto, né, da carreira. Ele largou um salário de R$ 27.000 por mês para viver de coaching, né? E ele tem um instituto, né, do qual ele forma coaches uhum, e uma das colaboradoras da equipe dele assistiu minha palestra nessa conferência de personal organizers. E quando eles estavam fazendo lá um brainstorm, né, o que a gente podia oferecer de bônus para os nossos clientes VIPs, tudo. Aí o Jerônimo falou assim: eu quero mapa mental. Eu não quero facilitação gráfica, não quero ilustração, anotações, né, ilustrativas. Eu quero mapa mental especificamente. Aí eu falei, opa, eu sei quem pode fazer isso. E foi muito incrível, porque em maio de 2019, o evento foi aqui em São Paulo, no Centro de Convenções Anhembi. Tinha uhum. 1.600 a 1.700 pessoas. E eu estava Ah, sozinha no andar de cima, né, numa mesa enorme, fazendo lá os mapas mentais ao vivo. E uhum, quando foi em novembro daquele ano, já tinha mais de uhum. 2.000 pessoas no WA. Né? Então, esses Que mapas legal. mentais, eles né, são oferecidos como bônus. E em janeiro desse ano eu fui contratada novamente. Aí, dessa vez, eu produzi eles digitalmente, né, em software. Então, Uhum. agora no final desse mês, dias 25, 26 e 27 de junho, né? Na hora que eu olho assim, eu tenho o meu planner aqui do lado, vai ser o próximo WA online e também quem comprar o ingresso VIP tem os meus Uhum. mapas mentais como bônus. Então, eu lembro de aparecer no feed do Conrado Adolfo, né? Uma foto minha com ele. A primeira revista que ele publicou lá do Empresário Inabalável também tem foto minha, né, com a minha mão, né? O meu mapa mental e minha mão. Eu mesmo assim não apareço, mas o meu mapa mental e minha mão aparecem.
Uhum. Então, Muito realmente, legal. quem entende, né? E é muito legal ver, assim, palestrantes também usando, né, o mapa mental para poder Não, hoje em dar aula. dia, Cris, os cursos novos online, a maioria ministra a aula com o mapa mental. Então, eles começam do miolo, eles vão abrindo as caixinhas de mapa mental, porque é muito mais fácil a didática quando eles vão seguindo essa sequência Bianca, na a apresentação. gente tem 10 segundos. Vou dar um 10 beijo, porque segundos, se a tá? gente não encerrar com menos de uma hora, não vai dar para subir no seu IGTV. Então, beijinho, Tá beijinho, bom.